Ó, pessoal, hoje nós iremos começar a estudar as políticas de saúde do idoso, tá? Dentro das políticas, nós temos o Estatuto do Idoso, que nós iremos começar por ele e depois iremos dar continuidade com as demais políticas de saúde do idoso, tá? A Política Nacional de Saúde do Idoso. Então, com relação ao Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto, ele apresenta 118 artigos, tá? Dentro desses artigos, nós temos alguns incisos, eu não sei se vocês lembram, tá? Em ética, o que são incisos, mas é aquele Szinho cortado. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? É esse Szinho aí, só que ele é cortado, certo? É o que a gente chama de inciso, tá? Então, dentro dos artigos, nós temos alguns incisos, ok? E dentro dos incisos, nós temos algumas orientações que são equivalentes a esses incisos, tá? Então, o Estatuto do Idoso, ele foi criado, tá, no intuito de proteger o idoso com relação à saúde, à vida, e ele passa por outras atividades, né, por outros serviços que o idoso necessita, como transporte, alimentação, tá? Lazer e alguns crimes que são realizados para com o idoso, ok? Então, nós não vamos estudar os 118 artigos, tá? Eu coloquei alguns para que a gente possa estar estudando, está comentando, vocês podem também comentar aí, né, citar exemplos, certo? E eu mandarei o Estatuto do Idoso para vocês, certo? Na íntegra. Já mandei os slides, vou mandar o Estatuto junto com a aula gravada, certo? Então, vamos dar seguimento aí. O Estatuto do Idoso, ele torna-se um marco na sociedade e propõe mudanças no comportamento de toda uma sociedade em relação ao idoso, né? O idoso, ele vem crescendo, né? Crescendo enquanto número e crescendo enquanto quantitativo. Isso quer dizer que a qualidade de vida dos idosos, ela está sendo melhor, né? Os idosos, né, eles estão buscando uma melhor assistência, eles estão tendo uma melhor assistência, eles estão tendo um olhar mais específico, tanto dentro da gerontologia, quanto dentro da geriatria, né? Tanto dentro do processo normal de envelhecimento, quanto diante das suas patologias, tá? Então, apesar de nós ainda encontrarmos idosos que não buscam uma assistência, nós encontramos muitos idosos que fazem essa busca, tá certo? Que buscam os seus direitos. Isso por quê? Porque a mídia, ela vem mostrando a esses idosos, a esses familiares, esses direitos que os idosos têm, tá? Então, a questão, né, de andar de forma gratuita no transporte intermunicipal, ou interestadual, tá? É, no municipal, ele ter direito a 50%, tá? A questão de filas, a questão de acesso à saúde, tá? De uma atenção mais voltada à questão da gerontologia, ok? O idoso, ele tem que estar ciente dos processos que ocorrem com ele, tá? Então, nada mais válido que dentro da estratégia saúde da família se forme grupos de idosos para que durante alguns períodos, né, da semana, do mês,
tenha-se uma observação mais voltada para esse idoso, ok? Então, os artigos, eles nos orientam isso dentro do estatuto, tá? E em cada município, né, nós temos um conselho tutelar que ele também luta, ou deve lutar, né, pela questão do idoso, ok? Além dos serviços assistenciais que nós temos com relação à violação de direito desse idoso, como, por exemplo, o CRAS, o CREAS, tá? O CRAS que vai trabalhar juntamente com o Conselho Tutelar em busca do direito desses idosos, ok? O CREAS que vai trabalhar também junto com o Conselho Tutelar ou através de denúncia com relação à violação dos direitos desse idoso, tá? Então, que tipo de violação? A questão dos maus tratos, né? Quando a gente fala em maus tratos, não é só violência física, é violência psicológica também, tá? Que é uma coisa que vem crescendo, essa questão de se observar a violência psicológica que esse idoso sofre dentro da sua própria casa, ok? A questão dos benefícios, tá? Onde muitas vezes o idoso, ele passa por algumas necessidades e a família retém o cartão e faz empréstimos e faz, né, compras, e esse idoso não tem os seus direitos de alimentação, de moradia, ok? A questão do acesso à saúde, né, a exames, onde o idoso, muitas vezes, ele não tem condição de ir sozinho, e ele fica sofrendo, né, dentro de sua própria casa, sem uma assistência, porque ele não tem condições de ir sozinho, daí a importância do agente de saúde nesse caso, tá? Então, são violações que a própria assistência, ela trabalha, mas que estão garantidas para o idoso, tanto na Constituição Federal, quanto na Política Nacional do Idoso, quanto no Estatuto do Idoso, tá? Então, por isso que nós devemos conhecer o Estatuto, conhecer a política, para que a gente possa trabalhar em cima desse idoso, ok? E nós da saúde não ficamos aquém disso, não. Nós temos que ter uma assistência voltada para o nosso idoso. Nós temos que ter o conhecimento do processo normal do envelhecimento e das patologias, tá? Então, a lei, né, que criou o Estatuto do Idoso é a Lei 10.741, tá? De 2003. Só que ela entrou em vigor em 2004. Tá certo? Mas é a Lei 10.741. Tranquilo? E daí, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos estudar alguns artigos, tá? E vamos começar com o artigo 1º aí, tá? É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? O Estatuto do Idoso, né, ele considera idoso a partir dos 60 anos, tá? É por isso que ele já direciona os seus direitos, tá? Ele já assegura os direitos do idoso de 60 anos a mais, tá? Independente, né, desse idoso ser considerado um idoso saudável, um idoso vulnerável, um idoso com comprometimento ou não funcional, esses direitos, eles são assistidos, esses direitos, eles são garantidos, tá? Artigo 3. O parágrafo único, ele garante, é a garantia de prioridade, tá? Ele compreende
Item 1. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, tá? Então, veja que aqui no Estatuto nós vamos falar algumas coisas que nós já conhecemos, né, alguns pontos que nós já conhecemos, como essa questão de prioridade. O idoso, ele tem que ter prioridade nos órgãos públicos e privados, tá? Nos serviços em geral, e ele tem que ser atendido individualizado. Por quê? Devido à questão do entendimento, certo? Muitas vezes esse idoso, ele deixa de buscar um serviço porque, na realidade, ele não entende aquele serviço, ele não entende como se proceder. Tá? Então, dentro das disposições preliminares, né, no artigo 3º, esse atendimento individualizado, ele deve acontecer, ok? Se o idoso, ele não tiver um bom entendimento com relação ao serviço, ele deve ser orientado a trazer um acompanhante que possa ajudá-lo a entender esse serviço, a entender esse direito, tá? Alguns idosos, infelizmente, não têm dentro do seu acompanhante um familiar, tá? Mas ele traz um vizinho que vai entender sobre essa questão desse serviço, ok? No item 2, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, ok? Então, dentro das disposições preliminares, né, que é o básico, que fala no geral, tá? Nós temos que criar políticas públicas locais para que a gente possa assistir esse idoso da melhor maneira. E quando eu falo na criação dessas políticas públicas, eu não estou só falando com relação à saúde, mas com relação à assistência, com relação à educação, com relação, né, ao esporte, tá? Com relação a N serviços que o município dispõe para com esse idoso, tá? Então, logicamente que nós vamos seguir as políticas públicas, né, que o Ministério, né, seja da saúde, seja da educação, seja da assistência social, faz e nos envia para ser seguidos, mas nós podemos estar criando as políticas públicas locais, tá, para que esses serviços sejam ofertados da melhor maneira para esse idoso, ok? Tá? No item 3, ainda do artigo 3, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso, tá? Essas áreas relacionadas à proteção do idoso são áreas assistenciais, ok? Então, como eu falei no início, o CRAS, o CREAS, ele trabalha com essa proteção aos direitos desses idosos, tá? Então, a questão da violação dos direitos, ela deve ser vista, ela deve ser denunciada, tá? A esses órgãos, para que esses idosos recebam essa proteção, tá? Tenham assistência garantida, tenham os seus direitos garantidos, ok? No item 4, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Aqui, um exemplo prático, né, que alguns de vocês vivenciaram, foi a Universidade da Melhor Idade, tá? Onde esses idosos se ocupavam e conviviam com vocês, jovens, tá? Então, a troca de experiências, tá? Que esses idosos traziam para nós,
tá? Ela era enriquecedora, tá? A questão do conhecimento que nós trazíamos para esse idoso, né, nas horas das aulas, nas horas de próprio lazer, tá? É enriquecedor, ok? Então, precisa ter esse convívio. O idoso, ele, apesar de conviver com outros idosos, tá? Mas ele tem que conviver com pessoas de outras gerações, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, ok? Então, isso tem que ser garantido, tá? Se esse idoso, ele mora sozinho, tá? Ele deve participar de outros grupos, para que ele se interaja, para que ele tenha uma ocupação, para que ele participe do meio social, tá? Isso é um direito dele. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, estar trancando, tá, esse idoso. Mesmo que, né, ele tenha algum problema na mente, né, como a questão do Alzheimer, como algum transtorno, como depressão, tá? Mas ele precisa conviver com outras pessoas. Então, ele vai sair de casa, né, supervisionado por uma pessoa familiar, mas ele tem que conviver, né, com outros grupos, tá? Com outras gerações. Ele tem que participar, ele tem que se ocupar, ok? No item 5, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento de atendimento asilar, ok? Então, é uma realidade, tá? Muitas famílias preferirem colocar o idoso no asilo do que ter trabalho com ele, ok? Então, principalmente as famílias, né, que têm uma condição aí, uma renda maior, tá? Eles tendem a fazer isso, né? A pagar para que esse idoso se mantenha no asilo e muitas vezes eles nem têm, né, a disponibilidade, né, o interesse, aliás, para ir visitar esse idoso, tá? E daí o idoso, ele vai passar por vários problemas psicológicos, ele vai apresentar um sofrimento psíquico, tá? Porque ele vai se sentir jogado, esquecido, tá? Então, prioriza-se a questão do convívio familiar a esse idoso estar no asilo. Tá? Aí nós temos que também ver a situação, né, tentar entender, né, a situação desse idoso. Se, infelizmente, né, ele mora no município onde ele não tem um familiar que cuide, tá? E ele mora sozinho, então, daí nós temos que usar o bom senso que, se é para ele morar sozinho, é preferível ele realmente ir para um asilo, né? Porque lá ele vai ter cuidados dirigidos a ele e lá ele vai conviver com outros idosos e com pessoas de outras gerações, né? Que são as pessoas que estão cuidando deles, ok? Nesse caso, utilizando o bom senso, a gente imagina que seja preferível realmente ele ir para um asilo, né? Nesse caso dele morar sozinho e não ter ninguém que cuide dele dentro do município em que ele mora, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar aí. No item 6, né, ainda estamos no artigo 3, capacitação e reciclagem dos recursos humanos. Esse idoso, ele tem que fazer arte, ele tem que se ocupar, tá? Como nós vimos no item anterior, a ocupação faz parte da melhoria desse idoso, faz parte dos direitos desse idoso, tá? Então, a questão dele, muitas vezes, buscar um ofício novo, né? Participar de grupos onde ele trabalhe a questão da ocupação, a questão da mente,
né? Lá na Universidade da Terceira Idade, nós tínhamos o idoso que tinha aulas, né? Que tinha atividades de lazer, certo? Que participava de São João, de Carnaval. Então, essa interação, tá? Faz parte dos direitos que esse idoso busca, tá? Dos direitos que esse idoso tem, ok? No item 7, estabelecimentos de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações. Peraí, viu, pessoal, só um minuto aqui. Desculpem aí. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento, tá? Isso aí nós já vimos que é o quê? Mostrar para o idoso que ele está em processo de envelhecimento, que aquela sintomatologia, né, que ele está apresentando agora, né, que já foi feito exames e nada foi detectado, e isso faz parte do processo de envelhecimento, ok? Que em alguns idosos, esses sintomas aparecem com mais intensidade, e em outros idosos, esses sintomas aparecem com menos intensidade, tá? Então, o idoso, ele tem que entender, certo? Que o processo de envelhecimento vai ocorrer, tá? Que feliz dele, né, que está ficando velho e esse processo está acontecendo. Então, esse caráter educativo dos aspectos biopsicossociais de envelhecimento, isso tem que ser orientado para o idoso, isso tem que ser orientado para a família, tá? Então, a gerontologia que trabalha dentro desses aspectos, tá? Cabe ao profissional de saúde, cabe ao profissional social, tá? Mostrar que isso vai acontecer, para que esse idoso não venha a sofrer, tá? E nesse sentido, a gente mostrar, né, além do que vai acontecer, mostrar como ele pode se prevenir de algumas coisas, né? Por exemplo, a questão da musculatura, né, que já fica fragilizada no idoso, devido à diminuição da reabsorção óssea, tá? Da absorção óssea. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos que mostrar a esse idoso que ele tem que realizar atividades físicas para fortalecer essa musculatura, tá? Para ver se as dores elas vão diminuir, ok? Então, tudo isso tem que ser explicado, né? Todo esse processo tem que ser explicado para esse idoso e, ao mesmo tempo, nós temos que mostrar as formas de prevenção, ok? Então, a questão das medicações, né? A questão de buscar assistência, tá? A questão de uma alimentação saudável, né? Que já está dentro do Estatuto do Idoso, essa questão do alimento, tá? A questão das atividades físicas regulares e acompanhadas, a questão da busca do lazer, da convivência com outras gerações. Então, tudo isso são formas preventivas, tá? Para minimizar o processo que já vai acontecer com esse idoso. No item 8, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Tá? Então, a saúde, ela tem que estar disponível para esse idoso, a assistência, ela tem que estar voltada para esse idoso, tá? Por isso que nós temos, né, puxando para nós, enquanto saúde, nós temos que buscar as melhores formas de trabalhar com esses idosos, ok? Então, os projetos que vocês realizam, né, com os idosos dentro das estratégias, tá? São benéficos, tá? Mesmo que muitas vezes vocês se sintam desestimulados, porque foram poucos idosos, 1, 2, mas a gente está trabalhando, a gente está tentando, temos que perseverar,
tá? Isso, né, dentro do Estatuto do Idoso, é benéfico para o idoso, tá? Isso vai fazer com que ele entenda sua própria saúde, com que ele busque os seus direitos, tá? Então, essa garantia de acesso dentro da rede, ela deve ter. E nós, enquanto saúde, precisamos buscar as melhores formas para que esse idoso participe, tá? Através de visitas domiciliares, né? Quando aqueles idosos que não conseguem ir até o posto de saúde, fazendo grupos, inovando, estimulando para que esses idosos participem, para que esses idosos busquem sua saúde através de exames preventivos, tá? Quantos e quantos idosos nunca fizeram o preventivo, nunca fizeram o Papa Nicolau? Isso é uma realidade, certo? Então, o serviço, ele está lá, mas nós devemos estimular esse idoso a participar, essa idosa a participar, ok? Daí, pessoal, no artigo 4º, né, ainda estamos nas disposições preliminares, tá? Nenhum idoso será objetivo de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma de lei, tá? Então, o idoso, ele tem a garantia de que seus direitos serão realizados, serão garantidos, tá? Onde é que estão essas garantias? A Constituição Federal, que é o órgão maior, né, que é a maior lei que nós temos, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, tá? Ele garante o atendimento dos direitos do idoso, tá? E nós não podemos omitir esse direito que o idoso tem, certo? Então, discriminar porque ele é idoso, né? Permitir que ocorra violência física, psicológica, social, tá? Formas cruéis, a opressão que muitas vezes esses idosos, eles passam, né, em cima dos seus benefícios, ok? Muitas vezes esses idosos, eles não têm nenhum direito sobre o seu benefício, tá? Aí a gente vai pensar, né, muitas vezes eles permitem isso aí, eles permitem que isso aconteça, né? Quando o idoso, ele dá o seu cartão, né, o benefício a um neto para ele administrar, a um filho, né, a um parente, e muitas vezes passa por necessidades porque essa pessoa que está em posse, né, do seu benefício, faz empréstimos, não traz alimento suficiente para o idoso passar o mês, tá? Então, quantas e quantas vezes nós vemos aí nos telejornais, isso não é muito, né, realidade do nosso município, dos nossos municípios, né, mas em municípios maiores, nós vemos muitos idosos abandonados na rua, né, que recebem benefício, mas eles não têm acesso a esses benefícios porque alguém da família, né, tomou posse, certo? E isso é uma crueldade, tá? Isso é uma negligência. Isso são formas de violência, né, que entra aí a questão do abandono com relação a esse idoso, ok? E isso, né, tem que ser visto por nós profissionais que trabalhamos o idoso, né, seja na saúde, seja na assistência, tá? Que são dois órgãos, né, que trabalham muito, né, que trabalham mais diretamente com o idoso, ok? Então, de nenhuma forma esse idoso pode estar sofrendo, né, essas questões que o fazem não usufruir dos seus direitos.
Aí, pessoal, nós entramos aí, nós estávamos no título 1 das disposições, tá? E agora, das disposições fundamentais, e agora nós vamos entrar no título 2, que é dos direitos fundamentais, tá? Então, agora, dentro do Estatuto do Idoso, nós vamos trabalhar diretamente com casos específicos, certo? Então, dentro desse título 2, que fala dos direitos fundamentais, nós vamos trabalhar o capítulo 1, que é o direito à vida, tá? No artigo 9, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Tá? Então, isso é uma obrigação do Estado, nós sabemos que o Estado, ele tem que prover saúde para todos nós, né, assistência para todos nós, no caso especificamente do idoso, tá? Proteção à vida, proteção à saúde através de políticas sociais públicas, ok? Que garantam a esse idoso o processo de envelhecimento saudável, né, através do acompanhamento, através das orientações, através das prevenções, ok? E com dignidade, tá? Esse idoso, ele tem que se sentir digno diante de determinadas situações, né? Ele tem que, aos 60 anos, tá? Sentir-se que ele cumpriu o seu papel de único provedor de uma família, tá? E agora ele passa, né, a somar isso com outros provedores, tá? Então ele tem que ter a dignidade, tá? Ele tem que se permanecer, sentir essa dignidade, tá? Isso aí entra a questão dos direitos humanos. A dignidade, tá? Ele entra dentro das condições fundamentais dos direitos humanos, né? Que é outra lei, certo? Que protege o idoso contra determinadas violações, contra determinadas opressões, tá? Contra determinadas perdas de seus direitos, que muitas vezes é alguém que quer tolir, não que o idoso venha a perder, tá certo? Então, o Estado, ele tem que ver isso, tá? Por isso que o Estado, ele tem que criar, tá? Dentro dos municípios, serviços assistenciais que possam proteger esse idoso, tá? Ele tem que trazer, né, ajudar o município a trabalhar em cima de serviços de saúde que venham a garantir os direitos desse idoso, ok? No artigo 10, tá? Agora nós vamos entrar no capítulo 2, pessoal. O capítulo 2, ele fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. No artigo 10, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis, tá? Então, vamos pelas hierarquias, tá? A Constituição Federal, ela protege o idoso, seja com relação à saúde, seja com relação à assistência, tá? Nenhuma outra lei, ela vem a ferir o idoso, tá? A fazer com que o idoso, ele venha a perder esses seus direitos. Aí nós vamos para as políticas, para a Política Nacional do Idoso, que também vai garantir esse respeito, essa liberdade, esse acesso,
O governo tirou, foi Darcy. Por quê? Como assim? Em questão de aposentadoria? Ah, tá, em questão do lockdown. É, realmente, né? Aí não atingiu só os idosos, né? Como você disse, né? Todo mundo, né? Mas a gente, né, imagina, né, que isso é necessário, né? Né, para algumas pessoas, né? Esse lockdown é necessário, né? Para nós que temos a consciência, né, e muitas vezes nos isolamos, né, realmente só saímos de casa quando necessário, né, para outras pessoas isso não acontece, né, eles não têm essa visão, tá? E essa visão foi desde o início da pandemia, né? Mas esse período realmente para os idosos acho que para os idosos e para os adolescentes, né, acho que tem sido mais sacrificante, né, realmente, né, além dos medos, né, que o idoso ele está sentindo, né, com relação a esse período aí, certo? Mas, ao meu ver, né, para alguns, esse lockdown é necessário. E olhe que eles nem respeitam nem o lockdown, né? Mas vamos seguir, né? Então, dentro da Política Nacional de Saúde, que nós vamos ver na nossa aula extra, tá, que eu vou enviar para vocês até amanhã, tá? É assegurado também esse direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá? E dentro do Estatuto e dentro dos direitos fundamentais, tá? Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele também resguarda, tá? Essa questão dos idosos, a liberdade, ao respeito e à dignidade, tá? A liberdade é certa nesse momento, né, Dácia? Ok? Então, são garantidas as políticas públicas, certo? Lembrando que essas políticas públicas, elas vêm de cima para baixo, tá? Mas elas também podem ser locais, ok? Então, tem que haver o respeito, tem que haver a dignidade, tem que haver a liberdade, tá? Para com o idoso. E daí nós adentramos no capítulo 3, que ele fala dos alimentos, tá? Dentro do artigo 14, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social, tá? Então, veja bem, pessoal, nesse artigo 14, nós temos duas situações, certo? Com relação a não possuir condições econômicas, tá? De prover o seu sustento. A questão desse idoso, ele realmente não ter nenhuma condição econômica, porque ele não tem um benefício que o sustente economicamente, tá? E daí, a assistência social, ela tem que buscar esse provimento, ela tem que buscar esse alimento para esse idoso, certo? E nós temos, em outro caso, a questão desse idoso ter um benefício, né? E esse benefício está sendo usado para outros fins, né? Como alguém que está utilizando esse benefício, e esse idoso está sem condições de se alimentar, tá? Daí, a assistência social, ela tem que buscar o cartão desse idoso, tá? Nem que seja por formas judiciais. É por isso que dentro da assistência, né, além dos assistentes sociais, tem o advogado para entrar para trabalhar diretamente de forma judicial na busca
tá? De voltar essa renda para o idoso, tá? Dessa pessoa que estava retendo e utilizando o cartão ao seu favor, o benefício ao seu favor, ele ter que realmente agora prestar contas mensalmente para esse serviço assistencial e provir realmente o que é de direito do idoso, tá? Que é a questão do alimento, tá? Então, antes aí, né, do lockdown, eu estava num ambiente assistencial e, assim, eu presenciei um idoso, né, que ele chegou com muita fome, certo? E daí ele chegou no ambiente, né, na assistência, pedindo uma cesta básica, porque ele não tinha nenhum alimento e ele morava com a esposa idosa. Então, ambos não tinham nenhum alimento, tá? Daí a primeira intervenção feita, né, foi dar comida a esse idoso. Minha gente, ele comia com tanta pressa, tá? Como se aquilo fosse acabar, tá? Como se o alimento fosse acabar antes de matar a fome dele, tá? Então, assim, quando a gente presencia realmente uma pessoa que está com fome, a gente vê, né, como é que eu posso dizer? Me ajudem aí, né? A necessidade, né? A pressa de quem tem fome, né? Nós que temos o alimento ali todo dia, muitas vezes a gente não, né? Não estou dizendo todos, né? Mas alguns não dá o valor a este alimento, né? Ah, porque tá frio, ah, porque tá salgado demais, ah, porque tá sem sal, ah, porque tá doce demais, ah, porque isso, né? Fica, né? Colocando várias coisinhas, né? Várias. Mas para aquela pessoa que está com fome, ele tem pressa, ele vê o alimento, né, como se aquilo fosse, né, uma novidade para ele, né? E foi assim que eu senti, né, naquele idoso, certo? Realmente é chocante, né? Quando a gente vê uma realidade, né, isso é chocante, tá? E daí foi providenciado, né, a questão da cesta básica, porque a esposa dele, né, ficou em casa, né, estava também com muita fome, certo? E daí foi-se buscar a questão das condições econômicas, tá? Dois idosos, eles não têm benefício, como é que está esse benefício, né? E realmente vence a realidade, né, que muitos idosos vivenciam, tá? A questão da violência psicológica. O neto estava com, né, gastando aí a aposentadoria dos dois, tá? E, minha gente, a pobreza, né, pronto, Lucrécia, vai já, viu? A pobreza diante daquela situação, né, na casa, né, nos armários, na geladeira, tá? Então, assim, quando a gente vivencia, né, quando a gente vê, né, uma situação dessa, é que muitas vezes, né, a gente tem a noção de que, poxa, né, quantas pessoas vivem desse jeito, né, quantos idosos vivem desse jeito, porque eles, né, preferem, né, dar boa vida aos filhos, aos netos, a outros, tá, e passam por essa situação. Então, entrou-se né, chamou-se o neto que estava com o benefício, né, e daí a assistente social, né, veio intervir, o advogado veio intervir, tá, e daí, teoricamente, né, esse neto, ele vai agora apresentar, tá, todo, né, a questão mensal, a renda mensal desse idoso, ele vai apresentar diante da assistência, tá, e os alimentos têm que existir na casa desse idoso. Então, o assistente social, ele vai ficar,
visitando mensalmente esses idosos, e ver essa questão de realmente esse alimento estar entrando, né, na casa desse idoso. Pode falar, Luclécia. Sim, professora, bom dia. Eu só Bom ia dia. citar um caso que aconteceu aqui, onde uma filha e seu marido, ele continham os 4 benefícios, que era da mãe dela, de 2 irmãs que recebiam auxílio doença, cada uma, e os outros 2 que era a pensão da mãe e, eu acho, a pensão por morte do pai. Aí, imagina só, 4 pensões, porque assim, a mãe e essas 2 filhas que possuem deficiência, assim, problemas mentais, moravam numa casa só. Aí, assim, todo mundo notava que lá, tendo 4 benefícios, elas ainda passavam necessidade, porque todo mundo notava que elas era assim, mostrando desnutrição, essas coisas do tipo, tá entendendo? Não se alimentava bem, fora que quando elas iam para o mercado se direcionar, a compra delas era limitada por conta que essa filha autorizou, tá entendendo? Essa que possui O capacidade cartão. mental normal. Aí elas Ah, passavam isso, é tanto que a população pegou aqui e denunciou. E sendo que essa filha, ela e o marido dela estavam tendo assim uma vida de. Tá entendendo? Porque 4 benefícios. Eu acho que muito se direcionasse para elas 3, as que precisavam mesmo era um. E os outros era dela. Aí o pessoal denunciou aqui ela tendo uma vida de rainha. Casa, o marido não trabalhava, só dormia e comia. exatamente, pessoal. E isso é uma realidade, tá? Que não só a assistência social, ela pode estar intervindo, não. Nós da saúde, nós também podemos estar intervindo, tá? Quando a gente, né, muitas vezes, né, através do agente de saúde, tá? Ou, né, em uma visita domiciliar, nós presenciamos aquilo que acontece dentro da casa, né? A gente não vai fazer uma visita domiciliar no intuito de, né, estar buscando, né, adentrando na casa do idoso, né? Mas nós vamos prestar assistência, e a nossa assistência, ela não é só saúde, né? Ela é também social, tá? Ela é também do ambiente, onde a gente orienta, né, a higiene, onde a gente orienta a alimentação, tá? Onde a gente orienta que esse idoso, ele não tem condição de morar sozinho, tá? E ele precisa de um cuidador. Ele precisa de alguém que faça, né, os afazeres, que realize os afazeres domésticos, porque essa idosa, ela já não tem mais condições, tá? Então, é um risco para uma idosa, ela está manipulando aí um fogão, tá? Onde algumas vezes ela pode esquecer, né, a boca do fogão aberta, né, e está escapando gás, tá? Então, risco de incêndio, certo? Então, são coisas que nós da saúde, nós também podemos ver quando a gente realiza uma visita domiciliar, tá? E veja que tudo isso está implicado na saúde desses idosos. É onde a gente, trabalhando de forma intersetorial, nós buscamos a assistência social, tá? Através do assistente social, numa visita domiciliar, para trazer melhores recursos e realmente ver essa questão, né, como eu citei antes, né, do casal do idoso, e como o Luclécio citou o exemplo aqui, certo? E isso, esse olhar, também faz parte dos nossos serviços, tá? Nós temos que intervir. A gente não pode deixar isso passar despercebido, porque a gente só cuida da saúde, né? Nós não só cuidamos da saúde física, psicológica, tá? Mas social também, né? O social, o ambiental, isso vai estar implicado na questão da saúde física e mental, tá? Então, isso também tem, esse olhar tem que ser visto também por nós da saúde. Ok, pessoal?